Pessoal, me dá um ok aí se tiver tudo bem com o som, se tiver tudo bem com a imagem, que eu dei uma atrapalhada aqui, por favor, me fala se tá tudo certinho aí para eu começar a falar para vocês algo muito importante nesse momento. Então, por favor, gostaria que vocês me ajudassem aí a dar um feedback a respeito do nosso som. Acho que a Lia Leal tá mandando um ok pra gente. Podemos começar? Então tá bom. Deixa eu aproveitar para colocar então para vocês aqui as minhas interpretações a respeito da venda da Sercontel. Veja só, esse vídeo é um vídeo que você precisa passar para os seus amigos. Você precisa passar para os munícipes de Londrina, principalmente. Não tem nada a ver com eleição, sabe? Isso aqui é algo para o cidadão londrinense, eu diria que até histórico, porque tem que ter muita coragem para você colocar os fatos da forma como eu vou colocar para vocês nesse momento. Por que eu digo isso? Porque ontem foi comemorada a venda da Sercontel, a empresa municipal de telefonia de Londrina, fundada por José Osken de Novaes. Se comemorou que teve um ágio de 900%, a empresa foi vendida por 130 milhões de reais, não é esse valor na íntegra que vai ser pago de uma vez só, esse valor vai ser parcelado em 18 vezes, quase que um carnê das Casas Bahia, quase que um consórcio. Veja só o bom negócio, entre aspas, que estão propalando com a venda da Sercontel. Então, eu chamo a sua atenção para você prestar atenção ou compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Segura, guarda ele que é histórico, você que é londrinense. Qual é o grande patrimônio da nossa cidade, dito isso por vários prefeitos, inclusive o prefeito atual, o Marcelo Bellinati? Não quero vender a Sercontel. Não, a Sercontel é o grande patrimônio da nossa cidade. Ele disse, está até rolando um vídeo por aí, mas ele não tem muita credibilidade. O que ele fala de dia não se sustenta à noite, porque ele volta atrás, com a mesma situação que ele fez em relação ao aumento do IPTU, que ele falou jamais iria atualizar a planta de valores, que o IPTU não iria subir. Não foi isso que aconteceu. Então, o prefeito fala uma coisa e depois faz outra. Não tem credibilidade nenhuma. Mas então você que está me ouvindo aí, você que gosta do prefeito, mas você que ama a sua cidade acima do prefeito, você que está sendo enganado pelas mentiras que são ditas várias vezes, numa prática nazista isso se torna verdade, você que não gosta de mim, você que até às vezes é uma pessoa que tem uma visão diferente daquilo que é real, e você que é meu adversário político também, ou os puxa-sacos do prefeito, passem isso para ele, por favor, porque tem que ter muita coragem para nesse momento chegar e afirmar aquilo que eu vou afirmar para você. Se você não acredita, espera para ouvir na íntegra. Espera para você ouvir até o fim o que eu tenho coragem de dizer aqui para você hoje. Um dia depois, exatamente, da venda da Sercontel, que foi decantada em prosa e verso, dizendo que era um ágio de 900%, que foi um excelente negócio para a prefeitura abrir mão de uma empresa que gera empregos na cidade, uma empresa que presta um serviço de telefonia importante, de internet também, e que é um atrativo para qualquer outra cidade. Eu fui prefeito, eu sei, quando você fala que Londrina tem uma empresa de telefonia, as coisas mudam de figura. Para se ter um exemplo de uma coisa só, você sabia que a Atos, a empresa de capital francês que foi
se instalou aqui em Londrina, na época que eu estava à frente da prefeitura, e nós usamos a Sercontel como forma de atrair a Atos para a nossa cidade. Por quê? Porque eles precisam de uma empresa com a tecnologia municipal que você não precisa até ir atrás de outras empresas. Pois bem, muita gente gosta de criticar, né? Mas a Atos veio, na época que nós estávamos na prefeitura, por esse diferencial. E nós temos outra grande empresa, aliás, as duas últimas grandes empresas que vieram para a nossa cidade, vieram na época que nós estávamos na frente da prefeitura, ou que foi um negócio prospectado por mim. Modéstia, diga-se aqui, mas perdoe a falsa modéstia, inclusive. Na Índia, nós estivemos e conseguimos que a Tata International, que está na Avenida São Paulo, ali pertinho do Calçadão, uma empresa que gera hoje 400 empregos, mas com a possibilidade de se gerar 4.000 empregos, a Atos, juntamente com a Tata, empresas que nós prospectamos. Uma eu assinei na época que eu estava na prefeitura, a outra quando eu era prefeito e buscamos. Pois bem, vamos lá. Falando da Sercontel, vamos analisar aqui. Gente, a empresa foi vendida por 130 milhões de reais. Ah, a Sercontel estava defasada, a Sercontel era um cabide de empregos. Pode você criticar a empresa assim. Tudo bem, mas não foi isso que o prefeito falou na época de campanha e depois que assumiu a prefeitura. Agora, abre mão de uma empresa por 130 milhões de reais? Vamos fazer as contas. Sabe quanto é que vai ficar na prefeitura de Londrina com a venda da Sercontel? 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Foi vendida por 130 e tem mais ainda que você vai cair da cadeira quando você tomar conhecimento a respeito desse fato. Eu estou falando da empresa mais importante hoje na Anatel. Se você vê lá a Agência Nacional de Telecomunicações, tem lá qual que é a empresa com menor número de reclamações. É a Sercontel de Londrina. Qual que é a empresa que recebe elogios de melhor qualidade, por exemplo? Pode ver lá no ranking Anatel, é a Sercontel de Londrina. Então, uma empresa com essa qualidade, graças a funcionários, graças à própria expertise que a empresa adquiriu ao longo desses anos, não pode ser vendida na Bacia das Almas por uma bagatela de 130 milhões de reais. Ô, gente, vamos pensar aqui. Qual foi a justificativa que o prefeito convenceu os vereadores a fazerem um empréstimo para a Sercontel de 30 milhões de reais? Não, com esses 30 milhões de reais, nós vamos salvar totalmente a Sercontel, que é a joia da coroa, é a menina dos olhos da prefeitura de Londrina. Não foi isso? 30 milhões de reais. Agora você empresta 30 milhões para salvar a principal empresa colocada em primeiro lugar no ranking da Anatel e como melhor qualidade de menor reclamação. Isso não é nessa administração, isso foi na minha época e não é graças a prefeito, não. Graças aos próprios servidores, os funcionários da Sercontel. Mas que lógica é essa? Como é que você... Faz as contas aí para mim. Dona de casa não precisa ter muito curso letrado para você saber. É uma conta simples. Você pega 30 milhões e pega de empréstimo, como a prefeitura está fazendo, endividando totalmente o servidor público e todos nós que vamos ter que pagar, o cidadão também vai ter que pagar esse empréstimo, direto ou indiretamente você acaba pagando também. Você pega 30 milhões para receber 2. É isso mesmo. 30 milhões de reais que a prefeitura pegou de empréstimo agora. Nem poderia ser feito em ano eleitoral, 6 meses da eleição. Os vereadores, na grande maioria, vão lá e dão um cheque em branco para o prefeito no valor de 30 milhões
para pôr na Sercontel, que eles falam que está quebrada, mas que com esse dinheiro iria salvar a empresa. Vamos lá, acredita então que vai salvar. Se fosse verdade que iria salvar, você pega 30 milhões e recebe 2, que é o que a prefeitura vai receber agora. Olha que conta de maluco. Quem é que faz um negócio desse? Ah, ó, você tem uma casa me dá aí, vou emprestar 30 milhões, mas eu vou receber 2. É o que vai acontecer com a prefeitura, porque desses 3 milhões e 800 mil reais que essa empresa vai pagar, 45% vai ficar com a Copel, que é a outra sócia da prefeitura. Desses 3.800, 2 milhões para a prefeitura, 1 milhão e 800 mil aproximadamente para a dona Copel. Veja só que barbaridade. Não faz sentido uma conta como essa. E eu quero que você salve este vídeo, que você guarde isso e que alguém tenha coragem de perguntar para o prefeito se é que ele vai responder alguma coisa, porque você pergunta de alhos, ele responde bugalhos. Ele só responde aquilo que quer. Vamos lá, gente. A prefeitura está se endividando e agora mais essa. Lembra que foram 130 milhões de reais de empréstimos que estão lastreados com euro, porque nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica Federal, nem instituição privada quiseram fazer empréstimo para a prefeitura, porque já sabe que a prefeitura está numa situação complicada. Veja só, foram 70 milhões para colocar na iluminação de lâmpada de LED. Aí 30 milhões para tapar buraco, vai para o asfalto. Mais 30 milhões para Sercontel. São 130 milhões de reais que você depois vai ter que pagar essa conta. Tudo empréstimo. Eu repito, nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica Federal, bancos públicos aceitaram fazer esse empréstimo. A prefeitura teve que se pedir pinico para o governo do estado para fazer um empréstimo que não está lastreado nem em real, nem em dólar, e em euro. Imagina o valor desses 130 milhões. E eu calculo que no primeiro, lá pro em abril, dia 1º de abril, que não é mentira, o prefeito vai começar a pagar esses empréstimos. Todas essas obras que você está vendo em lugares estratégicos para dar visibilidade, obras que não foram feitas em bairros, né? Mas que estão sendo feitas para ganhar uma eleição de forma eleitoreira, de forma muito mal feita em alguns locais, por exemplo. Os bairros foram esquecidos, mas as obras foram feitas em locais já privilegiados. Tudo bem, mas aí você sabe que quando você empresta uma hora, você vai ter que pagar. O próximo prefeito que assumir a prefeitura vai pegar uma prefeitura quebrada, porque o vencimento das primeiras parcelas de empréstimos vão ser agora no primeiro trimestre, vencendo o primeiro trimestre, primeiro dia de abril, já começa a ter que pagar essa conta. Mas vamos voltar a Sercontel. Vamos voltar a Sercontel, porque, gente, olha só essa informação que eu tenho. Primeiro, quem é essa empresa? Um fundo de investidores. Eles não têm expertise na área de telecomunicações. Eu estou achando que esses investidores, e é claro, eles querem lucro, eles vão passar para frente essa empresa. Vão fazer uma barriga de aluguel. Pegam e depois passam para frente para ganhar dinheiro em cima da prefeitura. Eu vou fazer aqui uma ponderação que talvez você não saiba. Se foi vendida a Sercontel porque ela estava acumulando um monte de dívida, quem assume essas dívidas tem que ser aquele que está no polo sucessório. No caso, teria que ser a própria empresa que adquiriu a Sercontel. Mas pelo que eu estou sabendo, e eu queria que o prefeito desse os detalhes, tivesse coragem de vir a público, ou mesmo a Câmara Municipal, se é que tem vereador que vai colocar o dedo nessa ferida,
ou mesmo o Ministério Público, ou alguém que venha para responder essas perguntas, porque pelo que eu estou sabendo, as dívidas trabalhistas, as dívidas fiscais ou outras dívidas vão ficar para a prefeitura. Gente, vocês lembram quando o Banestado foi vendido para o Itaú e que até hoje o governo do estado paga essa dívida e vai até 2030 e pouco, se não me falha a memória, numa negociação extremamente prejudicial para o Estado, para os cofres públicos, para os contribuintes, por conseguinte? Então, eu estou vendo esse mesmo filme se repetir aqui em Londrina. De novo a Sercontel, que já serviu de tantos escândalos por aí, vai micar com o você como otário, como eu como otário. Você que ama essa cidade, passa esse vídeo para frente, compartilhe, clique lá no sininho quando tiver uma live nossa para você não ser prejudicado. É isso mesmo que eu estou dizendo. O passivo fiscal, o passivo trabalhista fica com a prefeitura. Que negócio da China que é esse? Gente, e tem mais uma coisa. Parece que a prefeitura ainda vai ficar com os direitos de influenciar as peças publicidade, ou seja, direcionar. Vai para tal emissora de televisão esse valor da publicidade. Não vai para aquela rádio ali. Não vai colocar naquele portal. Claro, os amiguinhos, né? Aqueles que falam bem do prefeito vão ganhar essa verba. Será que isso tudo é verdade? Será que, de novo, nós vamos ter que pagar essa conta? Nunca vi isso. Você faz uma venda e fica com o passivo. Você tem que passar para outra pessoa que sucede. Você compra uma empresa, as dívidas trabalhistas, as dívidas fiscais ficam com aquele que assume. E não é o que está acontecendo. A prefeitura vai ter que pagar essa conta de novo. Ministério Público, cadê vocês? Vereadores, cadê vocês para responder isso tudo? Câmara de Vereadores, vocês aprovaram esse empréstimo de 30 milhões. A prefeitura vai ficar com 2 milhões de reais. O prefeito falou uma coisa e está fazendo outra. Gente, vem cá. Se a prefeitura é cabide de emprego, igual eles gostam de... Se a Sercontel é cabide de... A prefeitura também é, nessa administração. Por que eles não fizeram, então, um saneamento na prefeitura, na Sercontel, né? Porque vários erros foram cometidos ao longo dos anos, mas poderia se fazer parcerias para evitar que fosse entregue dessa forma 130 milhões de reais para pagar em 18 vezes, correndo o risco de Londrina ficar sem uma empresa, com os dividendos ficando aqui e a cidade recebendo também um pouco daquilo que a Sercontel já proporcionou. A melhor empresa no ranking da Anatel é a Sercontel. Ela não tem mercado, não tem condição de fazer aportes, porque a própria Copel não tem mais interesse, está vendendo a Copel Telecom também. Mas, gente, nós temos a Universidade Estadual de Londrina, nós temos a Unopar, nós temos a Unifil, nós temos a Universidade Tecnológica Federal, empresas parceiras que poderiam utilizar a expertise, o know-how que a Sercontel tem para sanear a empresa e poder depois passar para frente, se é que seria essa realmente a intenção da prefeitura, por um preço melhor. Eu nunca vi, você empresta 30 milhões e aí você recebe 2 milhões, é o que vai receber a prefeitura agora, e ainda ficar com as dívidas trabalhistas. Gente, por favor, eu estou falando da Sercontel, estou falando do seu dinheiro, do seu imposto, estou falando da sua cidade. Prefeito, venha a público para explicar se isso tudo é verdade. Não faça como fez o seu tio, o Antônio Bellinati, que vendeu 45% das ações da própria
Sercontel para a Copel, quando ele era prefeito, na época foram 186 milhões de dólares, porque o real estava paritário com o dólar, estava 1 por 1. Você imagina só esse dinheiro nos anos 90, há 20 anos, quando foi vendida essa parte da Sercontel para a Copel, 45% das ações, 186 milhões que sumiram. Esse dinheiro foi para uma conta, esse dinheiro não entrou um centavo sequer para a própria Sercontel, e a prefeitura sumiu com esse dinheiro, 186 milhões. E agora quis o destino, o sobrinho, para entregar de vez o patrimônio da Sercontel por míseros, por 2 milhões de reais. É o que vai ficar. Além dos 30 milhões que a prefeitura vai ter que pagar. Os próximos prefeitos vão ter que pagar para os próximos anos. E quem é que são os prefeitos? O prefeito não, ele é apenas o gestor. Quem é que vai pagar essa conta é você. Você é que vai pagar a conta. E eu queria dizer para você, o Jurandir Pinto Rosa, que mandou mensagem agora há pouco, os acionistas da Sercontel, aqueles que são os proprietários de linhas telefônicas, vocês podem se unir para receber esse dinheiro de volta, os dividendos que a empresa vai ter, ou aqueles que são os reais proprietários de linhas telefônicas e que não foram indenizados na época quando a Sercontel foi vendida. Vocês podem barrar esse negócio, ou vocês podem também receber pelo menos um pouco desse dinheiro que vocês têm direito. A Michele está dizendo aqui, ó, sem contar que é uma burrice vender ativos nesse momento de pandemia e que os mercados estão todos retraídos. Mas o prefeito, ô Michele, ele fala uma coisa e faz outra. Falou que não ia vender. Agora vende por um preço na bacia das almas que vai entrar uma mísera parcela para nossa cidade. Você que está aí me ouvindo, você que está aí me vendo, coloca esse vídeo aí para o prefeito ver, manda esse vídeo para o Ministério Público. Alguém tem que tomar providências em relação a essa situação. Vamos só lembrar, olha, o Barbosa foi prefeito. O que você fez quando estava na prefeitura para a Sercontel? Primeira coisa que eu fiz foi economizar 25%, um quarto da folha de pagamento da prefeitura, porque eu acabei com um monte de cabide de emprego que tinha dentro da Sercontel. Porque tinha diretoria para a questão da Sercontel celular, tinha diretoria para a Sercontel fixa, tinha diretoria para a Sercontel internet. Eu fiz uma coisa que qualquer administrador faz. Você vai pagar em duplicidade pela mesma função. Eu enxuguei. Isso proporcionou, junto com a diminuição dos valores para o Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, os conselheiros recebiam uma verdadeira fortuna. Eu achatei isso, diminuí. Isso proporcionou entrar recursos para a Sercontel, que não foi usada como outros políticos fizeram para distribuir dinheiro e calar a boca de muita gente. Não fiz isso, não. E outra coisa, quando eu assumi a Sercontel, ela só estava operando em Jataizinho, Cambé e Ibiporã. Eu coloquei a Sercontel em Maringá, em Cascavel, em Curitiba, na região metropolitana da capital do estado. Eu expandi a telefonia fixa da Sercontel para quase 100 cidades espalhadas por todo o Paraná. Esses mercados que eram desassistidos, esses recursos entravam no caixa da prefeitura. Isso tudo eu tive coragem de fazer. E a Sercontel, na nossa época, honrava o pagamento de seus fornecedores, honrava, inclusive, um compromisso de parcelamento fiscal que a Sercontel devia. Pode pegar isso aí. Não tem como a gente mentir aqui para vocês, porque uma mentira, ela é desmentida a qualquer momento. Pode ver isso aí, tudo que eu estou falando, se tem alguma mentira nisso.
Por favor, gente. Estou falando hoje. Ontem foi vendida a Sercontel por 130 milhões para pagar em 18 vezes. Qualquer um comprava. E ainda a prefeitura, que emprestou 30 milhões agora, que vendeu terrenos estratégicos para colocar dentro da Sercontel, vendeu terreno da Higienópolis, vendeu terreno na Gleba Palhano, colocou dentro da Sercontel. E cadê esse dinheiro? Esses 30 milhões que foram emprestados também na Câmara Municipal, não era para salvar a Sercontel? Salvar que jeito? Se nós vamos ter que pagar ainda as dívidas trabalhistas, as dívidas fiscais para os próximos anos, e a prefeitura vai receber 2 milhões de reais, 1 milhão e 800 vai ficar com a Copel? O que é isso? Ô, gente, olha, muitos comentários aqui, ó, a Marcela Ribeiro, a Flávia, mentira tem perna curta, a Flávia, esposa do Edu Francischini, que está lembrando aqui, ó, o prefeito falou que não iria ter aumento abusivo do IPTU, e teve aumento, falou que iria colocar a Capismel em dia, está toda endividada, né? E vendeu agora a Sercontel, que fez tudo que falou que não iria fazer, ele fez. Você falou da Capismel e, olha, merece um capítulo especial numa próxima oportunidade, viu, Edu Francischini? Porque é realmente uma vergonha que estão se fazendo, o que está se fazendo com a própria Capismel, que é a Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Londrina. Gente, você que está entrando agora, presta bem atenção no que eu estou falando. Vocês estão sabendo, vender a Sercontel por 130 milhões. Opa, 130 milhões. Gente, se você pegar o patrimônio da Sercontel, que é a empresa número 1 no ranking da Anatel. Você chega lá em Brasília, falou que é de Londrina, eles falam é a Sercontel, empresa que tem o menor número de reclamações, empresa que tem um know-how muito grande, porque é uma empresa de qualidade, de melhor qualidade no Brasil. Tá bom, vamos admitir que tem que vender, mas vender por quanto? Por 130 milhões? Pega o terreno lá da cervejaria, o prédio, pega o prédio do centro da prefeitura, pega o terreno da Avenida Higienópolis, isso tudo aí já dá 130 milhões. Não estou falando nem na fibra ótica, não estou falando nem do capital que a Sercontel tem, de know-how, de tecnologia. Para que vender a Sercontel por esse valor, sendo que ainda nós vamos ter que ficar com a dívida trabalhista e a dívida fiscal? Uma série de erros foi feita ao longo dos anos, alguns prefeitos acertaram, outros erraram, mas a forma como a família Bellinati está fazendo agora vai ficar para a história. Primeiro tio que sumiu com 186 milhões de dólares que a Sercontel entregou para vender para a empresa Copel. E agora entrega a preço de banana. 186 milhões de dólares naquela época. É muito dinheiro. O Eleandro Pizzi está dizendo que é muito esclarecedor. Obrigado, Eleandro. Coloca lá no grupo. O Fábio Aquino. Aumento do IPTU absurdo. Minha casa vem IPTU absurdo. Não é coerente com o valor do imóvel. Tá aí o Fábio Aquino. O Ricardo Moura está dizendo parabéns, Barbosa. Londrina precisa de você. Eleandro Pizzi também. Obrigado, Eleandro. Mais uma vez. E o Edu está dizendo aqui, o pior é que tem muitos que batem palma para o prefeito. Parece que gostam de coisa errada. Ele tem que discutir isso. Ele tem que discutir isso com a sociedade, porque ele não responde às perguntas dos jornalistas. Ô, gente, eu estou falando aqui como jornalista e como cidadão de Londrina. Pode gravar isso aí. Tem que ter muita coragem de chegar e vir a público afirmar tudo isso que eu estou afirmando numa voz dissonante, no meio de todas as vozes que nós estamos tendo por aí. Porque está todo mundo soltando o rojão pela venda da Sercontel. Mas você sabe que você fica com o ativo trabalhista e o ativo fiscal? Você sabe que vai entrar 2 milhões no cofre da prefeitura, sendo que nós pegamos um empréstimo de 30 milhões e vamos ter que pagar ao longo dos anos? Osmar Santos está participando aqui conosco, Gilvane Barbosa, um abraço para vocês aí, ó.
o Jurandir, a culpa maior é dos vereadores de Londrina, dessa atual gestão que autorizou esse empréstimo de 30 milhões de reais. O pastor Adilson Ferreira, temos que compartilhar essa informação. Christian Muriel Miguelas, fez sim, colega, você está aqui só para tumultuar. Deve estar discutindo com outra pessoa aí, mas nós estamos aqui também, viu, Christian, para qualquer outra solicitação de vocês, né? Obrigado a todos vocês, compartilha, curta comigo, né? Um abraço para o Germano Almeida também. Essa é uma informação extremamente importante. Desconta aí, ó, você não gosta de mim, você não quer saber de eleição, mas eu estou falando como jornalista. Veja se tem fundo de verdade aquilo que eu estou falando. Faça uma comparação, veja se isso realmente tem algum impacto na sua vida, porque vai ter. Você é o cidadão. Obrigado, Lia Leal. Infelizmente, a prefeitura está falida. A partir de 1º de abril do ano que vem, é o dia da mentira, começa a vencer todos esses empréstimos que o prefeito está fazendo de forma irresponsável. Eu estou vendo aí que vai ser um ano de muita dificuldade para o próximo prefeito. Então, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, que situação é essa? Mais um escândalo na nossa cidade. Com a palavra os vereadores, com a palavra o Ministério Público, para vir a público e desmentir tudo aquilo que eu estou falando. Esse era o meu recado de hoje. Por favor, curta, compartilhe, passe para quem você puder e abra o olho, gente. Abra o olho, pelo amor de Deus. É você que paga a conta. O prefeito, ele é apenas o síndico dessa cidade. Ele não pode assumir dívida para os próximos anos sem a sua aquiescência. Você elegeu ele, não foi para inviabilizar a prefeitura, não. Fazendo obras tudo por empréstimos e agora vende a Sercontel dessa maneira, na Bacia das Almas, por uma mixaria. Olha aqui o que o Germano Almeida está falando aqui, ó. Uma empresa que poderia gerar renda e emprego para Londrina. Quando eu era criança, ouvi os adultos me dizer, estuda, faz concurso para você um dia trabalhar na Sercontel, né? Eu cresci, minha geração não teve essa oportunidade e poderia ter outras alternativas, Germano. Por exemplo, é uma empresa Orgulho de Londrina. O prefeito veio, contou uma história, os vereadores compraram a ideia de que com empréstimo de 30 milhões iria salvar a empresa, que é a nossa Petrobras, em dois sentidos. Sempre foi dilapidada pela maioria dos políticos que administraram aquela empresa. Eu, quando fui prefeito, coloquei gente da área de telecomunicações, como era o Coutinho, como era o Fernando Quiref, como era irmão do Quiref, inclusive, que não tinha sido eleito, mas um grande executivo, como era o Regis, que fez também um trabalho maravilhoso à frente da Sercontel. Não fui entregando a Sercontel, dando dinheiro para calar a boca de apresentador de televisão ou dono de rádio. Nunca fiz isso. A Sercontel sempre foi trazida ali, ó, com muito carinho, com muito respeito ao cidadão londrinense e ao usuário da Sercontel. Não distribuía essas benesses. Eles endividaram a Sercontel, fizeram um plano de demissão voluntária que acumulou uma dívida trabalhista enorme, não pagaram o fisco como deveriam pagar. Na nossa época, os fornecedores e também todas as dívidas da Sercontel eram saldadas. Agora, olha só a situação que está aí, gente. É brincadeira, né? Trabalhamos juntos lá também, junto com o MC Moral. Obrigado a vocês todos, né? Lá na RIC, um abraço para todos. Gente, pensa nisso que eu disse aí com carinho, não acredite em mim, conteste, mas o que eu falei aqui só tem verdade, viu? Não coma pela mão dos outros, não seja Maria vai com as outras. Você é inteligente para decidir o seu futuro da melhor forma. Conteste, questione, compare e veja. Eu estou falando do futuro
de uma cidade inteira, estou falando das próximas gerações, estou falando dos nossos filhos e dos nossos netos, tá bom? Um abraço para vocês, curta, compartilhe e vamos junto aí. Tchau.